Vamos lá, pessoal. Eu queria muito, muito mudar o disco, virar a página, mas não dá, cara, não dá. Eu teve uma nota oficial da própria Fortinet no blog deles que eles mencionam dois FGIR, dois CVEs que não faz correlação nenhuma com o que aconteceu do FortiBleed. Então, assim, só para contextualizar, e aí eu já vou falar que o esforço que nós estamos fazendo, e eu vou pedir seu apoio também para a gente tentar, né, ter força, união faz a força, né, para a gente tentar mudar esse cenário, porque a gente não pode mais aceitar esse comportamento do FortiOS permitir a visualização do nosso tenant lá, da nossa conta master. Não faz sentido, tanto pela GUI como pela CLI, comando diagnose, comando debug, nosso e-mail aparece lá, nosso ID da conta aparece lá. E para eles é normal. Por que eu estou falando que é normal? Aí eu vou trazer para vocês. Mas primeiro, ó, 2FG não faz sentido. Eles trouxeram 2FG, Authentication Bypass lá, coisas, atrelados. Muito recente, né? Muito recente. Eu me recuso até a ver que isso aqui não fez efeito. Esse do FortiCloud SSO, meu amigo, por favor, né? Quem usa isso aqui de 200 clientes que a gente tem, eu tô falando de mais de 10 mil firewalls, tá? Mais de 10 mil, não é pouca coisa. Operadora grande. Eu tenho um ou dois clientes que usam isso e olhe lá, tá? Não é isso aqui, não tem nada a ver com o que vocês estão falando aqui. Eu me recuso, eu comecei a ler, parei já. Parei, me recuso a ler o resto, tá? Me desculpe. Não dá para ler. O CVE que afetou, eu venho falando já faz tempo, que eles estão trabalhando nas caixas desde janeiro de 2025, que é o 555. Eu sempre falo 555, que eles implantaram a sementinha lá na casa da 70 e estão com nós acompanhando e soltaram a bomba agora, porque eles estão trabalhando faz tempo nisso, faz tempo, meu amigo. Não é agora não, recente. Faz muito tempo que eles estão vigiando isso aí. Implementaram o diagnóstico para fazer o sniffer lá e coletar tudo. É verdade, eu tô falando. É sério, muito sério isso. Se vocês precisam de uma evidência, olha pra telinha aqui, ó. Olha pra telinha, ó. SSH, os nossos colegas aqui trabalhando, tá? Estão trabalhando sempre. Faz tempo que eles estão trabalhando, tô avisando. Olha bem pra essa tela, tá? Olha aí. Ferramenta que coleta tudo. Pra quê? Pra pegar principalmente até o DAP, é o DAP facinho, né? É o DAP, texto puro, babau. Tem credencial de tudo. Aí eles pegaram todos os protocolos que não tem segurança, né, com sniffer, aí levaram na época que era o hash genérico, quebraram as senhas numa máquina super potente, aí pelo que eu tava pesquisando, e aí tá até hoje, né, entregaram agora. Então assim, vou fechar isso, né, esse CVS aqui, esse é o 555, e agora eu venho pra cá, tá? Eu tentei levar o tema pro PSearch como não como um CVE, né? Obviamente eu levei de uma maneira com que eles interpretassem que não está em conformidade com as boas práticas de segurança da informação, né? Então, com a ISO, enfim, isso não é legal. Qualquer tipo de usuário, um parceiro que loga na caixa, um read-only, um auditor, cara, ele vai questionar, né? Então agora nós temos que bater nessa tecla. E aí a resposta, por isso que eu tô gravando esse vídeo, eu fiquei bem chateado, tá? Você aí do PSearch, bem chateado mesmo. O e-mail da conta FortiCloud, eu abri o PSearch, tá? E eu pedi para que eles considerassem uma melhoria, tá? Como se fosse não um CVE, mas eles trouxeram para mim essa resposta inicialmente, mais um contexto, e foi levado para que eu abra um TAC especificamente de melhoria, né? Sugestão lá para produto. Então, o e-mail da conta FortiCloud só é visível para um administrador autenticado, né? Portanto, respeita-se o princípio do privilégio mínimo, segundo o qual os administradores de sistemas devem receber apenas o nível de acesso mínimo, ok, necessário para desempenhar suas funções.
Conhecer o e-mail da conta FortiCloud é essencial para garantir que a licença seja ativada corretamente e que o dispositivo seja registrado no FortiCare. Ok. Além disso, embora um e-mail possa ser considerado uma informação de identificação pessoal, ele não constitui um dado confidencial nem conferiria qualquer vantagem a um administrador mal intencionado. Como não? Péssimo. Péssima observação, péssima visão de negócio, tá? Péssimo. Por quê? Porque o nosso e-mail tá tomando porrada, tá? Se eu te mostrar o volume de anti-spam, o nosso, de janeiro do ano passado para cá, até agora, cara, tá crescente, surreal, tá? Por quê? Por causa do aumento da exposição, né? Isso era uma conta que não era nem divulgada, não era divulgada, tá? E vocês colaboraram com este processo. Então, assim, isso aqui não faz sentido nenhum, essa resposta. Eu até compreendo essa parte, né? A gente faz gestão, ok. Só que aí, entre o caso de um CVE, entre o caso de auditor, entre o caso de um perfil só de leitura, e todos eles têm essa visibilidade. O que, que a gente está pedindo agora aqui? Ofuscar o ID da FortiCloud. Ofusca. Coloca com que ele seja borrado e que eu tenha uma opção de revelar a conta master, clicando ali no Firewall, só que eu tenho que inserir alguma credencial, ou um token, alguma coisa, né? Não sei. Vocês podem fazer, só que isso vai gerar muito custo, né? Milhões para vocês aí, né? Vai gerar milhões para fazer isso. Mas já deveria ter feito, Então, assim, o que eu tô sugerindo e por que eu tô gravando esse vídeo? Vou pedir apoio de vocês, de todos, tá? Inscritos, membros. Quero força, cara, força para que vocês peçam também um modo de ofuscação na conta de vocês, tá? Não dá para permitir isso. Eu tenho um modelo, eu vou fazer o seguinte. E aí é o seguinte, eu não vou nem contextualizar o final dessa conversa, porque vocês sabem, né? Eu levo para frente e vou indo, tá? Então, o desfecho a gente ainda vai lutar, vamos batalhar para ver se a gente consegue mudar isso, né? Querendo ou não, é uma melhoria, mas ele tem que aceitar. Né? Ele não está reconhecendo que isso é uma melhoria, mas, obviamente, isso é custo, né? Isso é custo. Para mim é custo, muito custo. Então, solicitação de aprimoramento de privacidade, ofuscação do ID FortiCloud, conformidade com a norma ISO 27001. Escrevo para solicitar formalmente uma atualização de funcionalidade referente ao tratamento do ID da conta FortiCloud no FortiOS. Atualmente, o ID da conta FortiCloud, que consiste no endereço de e-mail do Master Tenant, é exibido em texto simples na GUI e na CLI, independente do nível de privilégio do usuário. Esse projeto arquitetônico representa um desafio significativo para as auditorias de conformidade da nossa organização com a norma ISO 27001 e com as políticas de privacidade de dados, pois expõe inadvertidamente a identidade do Master Tenant. E aí ele vem falar que não reconhece isso como uma ameaça. Como não? Divulgou um e-mail da conta que nossa operação inteira ali trabalha o dia inteiro. Ele não tá ali, né, para se preocupar, para ver o nosso anti-spam que tá trabalhando que nem um cachorro, um coitado lá, sofrendo, tomando porrada o dia inteiro. E aí, não, tá tranquilo. Isso aí não é um problema. Não é um problema, né? Não é um problema porque não é você que vai receber um link com um ransomware lá para clicar, né? E aí o coitado do nosso N1 lá, que tá fazendo 20 coisas ao mesmo tempo, na correria total, o cara ainda tem que parar para analisar o e-mail. Se um e-mail desse entrar, ele tem que parar. Por que não vai entrar um e-mail desse? Hein? Então, informações de identidade pessoal, PII, a qualquer operador autenticado ou auditor externo. Então, diante de campanhas recentes de inteligência de ameaças, como o FortiBleed da Hudson Rock, que exploram exatamente essa exposição em texto simples para ataques de phishing direcionados, solicito que a Fortinet implemente um mecanismo de mascaramento do ID do tenant ou um alias alfanumérico, seguindo o princípio de Privacy by Design. Esta não é apenas uma solicitação de recurso, trata-se de um requisito crítico para manter nossa postura de conformidade e proteger nossa infraestrutura administrativa contra atividades de reconhecimento. Não é nem de phishing, spear phishing, caramba 4. Então vamos lá, em português e em inglês, eu vou deixar
num post atrelando a esse vídeo. Então eu vou deixar exatamente o que vocês querem. Se vocês quiserem abrir, eu acho muito válido, tá? Não importa se o desenho da arquitetura é esse e acabou. Não, senhor, não, porque está trabalhando com dados. Então, tivesse que me avisado lá nossa equipe há 5 anos atrás, antes da gente ter mais de 15 mil Fire na conta, né? Ou então me cria um botão lá que eu possa migrar esse e-mail para outro, aí eu jogo para um e-mail qualquer lá que a gente cria e pronto, resolve. Mas façam alguma coisa, tá? Tragam alguma melhoria. É isso, senhores. Então, queria pedir a ajuda de vocês. Vamos com tudo. Forte abraço, até a próxima. Valeu, tchau, tchau.